Bom dia, meus amados irmãos. Eu estou aqui gravando mais um videozinho para nós, especialmente nessa semana. É uma semana muito importante para a gente, não é? Uma semana em que alguns não comemoram, e até a palavra comemorar é um pouco estranha. Mas é a semana que normalmente se comemora o Natal. Mas eu gostaria de falar para os irmãos aquilo que a Bíblia nos fala a respeito disso. E aproveitando esse meu afastamento por aí questão da Covid, né, a possibilidade de estar contaminado e não posso estar congregando com os irmãos, eu gostaria de deixar uma pequena mensagem aqui, uma mensagem de alegria, do Evangelho verdadeiro, da real mensagem do Natal, o que isso representa para nós, né, como cristãos reformados que somos. Bem, eu gostaria de dizer para os irmãos que há um cântico de Natal na Bíblia. Há um cântico, sim, a respeito do nascimento de Jesus. Lucas nos revela no seu Evangelho, no primeiro capítulo, alguns cânticos, não só o de Zacarias, que é o que eu quero tratar nessa manhã, mas também o de Maria, quando ela fala a respeito da magnitude de Deus, o Magnificat, como é chamado, né? Esse cântico de Maria, que está no versículo 46 até o 56, perdão, 46 até o versículo 55, é o cântico de Maria, depois que ela recebe a mensagem do anjo que há de conceber o Filho de Deus. Ela se encontra com Isabel, sua prima, e há aquele encontro maravilhoso onde o próprio João, o bebê de Isabel, estremece dentro do ventre de Isabel, e percebendo ali a presença do Filho de Deus que estava no ventre da prima da mãe dele, que é Maria. Então, nesse momento, Maria também faz um cântico, engrandecendo o Senhor e a sua misericórdia para com ela, a bem-aventurada que ela é chamada. Mas o segundo cântico do capítulo 1 de Lucas é o cântico de Zacarias. Eu vou ler para os irmãos o cântico e depois nós vamos analisar rapidamente e focar numa mensagem bastante gostosa para nós nessa semana. O cântico de Zacarias está aí no capítulo 1 de Lucas, de 67 até o 79, versículos 67 a 79, diz assim: Zacarias, seu pai, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, falando para João, né? Serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse cântico de Zacarias, ele proferiu, em primeiro lugar, cheio do Espírito Santo, como você vê no versículo 67. E foi logo após um período em que ele ficou mudo, quando, exercendo o ministério de sacerdote naquela época, Zacarias entrou no santo lugar para oferecer o sacrifício conforme o seu turno, e ali ele recebeu a visita do anjo Gabriel. Ouvindo as palavras do anjo, ele desconfiou, ou seja, ele não creu na mensagem de que Deus havia ouvido as suas orações e concedido que ele fosse também pai, embora ele, Zacarias, e Isabel, sua esposa, fossem idosos, e
Isabel era estéril. Então, por conta dessa incredulidade, por assim dizer, no coração de Zacarias, ele ficou mudo por um período. E quando Isabel então concebeu, cumpriu-se o seu tempo e o filho nasceu, os vizinhos quiseram dar-lhe um nome, batizar ou colocar o nome no menino. Eles não sabiam que o anjo já havia declarado que o nome seria João. Lá dentro do lugar santo, quando Zacarias estava lá servindo, encontrou o anjo falou com ele e disse que seria João. Mas ele não contou para ninguém, só para Isabel, sua esposa. Quando os vizinhos quiseram colocar o nome de Zacarias, que era o nome do pai, o próprio nome do pai, Zacarias pediu uma tabuinha. Isabel disse, de jeito nenhum, o nome será João. Ué, mas perguntaram as pessoas, por que João? Não tem ninguém com esse nome na sua família. Aí então, Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu na tabuinha, o nome do menino será João. João é o seu nome, versículo 63. Imediatamente se abriram a fala de Zacarias foi aberta e ele então voltou a falar. E a primeira coisa que ele proferiu com seus lábios foi um cântico de adoração guiado pelo Espírito Santo. Vamos analisar rapidamente o cântico de Zacarias. Então, a gente percebe que a ênfase do cântico de Zacarias é que Deus nos visitou. Isso é Natal. Natal é a visita do Deus Altíssimo ao mundo dos homens, trazendo salvação. É uma visitação especial, poderosa, trazendo plena salvação ao povo que estava perdido, à humanidade perdida. Então, a mensagem desse cântico de natalino, por assim dizer, é de que Deus visitou o seu povo, em primeiro lugar, conforme as promessas das Escrituras. Você percebe versículos 69 e 70, nesses dois versículos, Zacarias, que era letrado na lei e nas Escrituras do Velho Testamento, ou naquilo que ele já conhecia do seu povo e do que Deus já havia se revelado ao seu povo. Por quê? Porque ele era sacerdote, mestre da lei, por assim dizer, obrigatoriamente deveria. Todo líder espiritual tem que ser mestre na palavra de Deus. Ele era. E ele diz então que conforme Deus suscitou poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera, ou seja, conforme a antiguidade disse, por boca dos seus santos profetas. Então, ele era conhecedor das Escrituras e, conforme as promessas feitas por Deus na antiguidade, que era do conhecimento do sacerdote Zacarias, então Deus cumpriu essa promessa, vindo visitar seu povo, estava por cumprir, por assim dizer, né? E qual o objetivo dessa visitação de Deus? O objetivo, em segundo lugar, então, o objetivo era para libertar o seu povo eleito dos seus inimigos. Deus veio visitar o seu povo, o povo de Israel, da casa de Davi, seu servo, e libertar o seu povo das mãos de todos os que o odeiam. Vai aí do versículo 71 até o versículo 75. Em primeiro lugar, libertar o seu povo eleito dos seus inimigos. E depois ele diz também que ele iria libertar dos seus pecados. Lá no versículo 77, ele fala que também vai redimir dos seus pecados. Do versículo 71 ao versículo 75, a gente vê que libertaria dos seus inimigos. Zacarias não estava falando dos inimigos naturais, não estava falando nada de política, porque o povo estava aprisionado pelos romanos, eles estavam, de certa forma, sob o domínio romano. Mas Zacarias não está falando nada de política aqui, ou de uma libertação natural, secular. Ele está falando da libertação dos inimigos maiores, que é Satanás, o nosso coração e os nossos pecados que nos separaram de Deus. Esses são os nossos principais e maiores inimigos. Então aqui é libertação disso. Por que Zacarias não está falando nada politicamente, nada
politicamente. Ele está falando de coisas espirituais. E por quê? Porque você sabe, porque o versículo 67 diz que ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo fala das coisas espirituais. E diz ali a palavra de Deus, no versículo 67, que Zacarias, seu pai, pai de João Batista, estava cheio do Espírito Santo e profetizou. Então ele não vai falar das coisas naturais, das coisas carnais, das coisas seculares, das coisas mundanas. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, ela fala das coisas do alto, das coisas das Escrituras e das coisas que estão focadas em Cristo. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Bem, aí nós vimos então, para que libertasse o seu povo com a finalidade de que o adorem. Presta atenção no versículo 73 ao 75. Do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Qual é o objetivo da libertação de Deus? Deus nos salvou para nós o adorá-lo, para nós sermos adoradores. Não é para resolver nossos problemas nesse mundo e nem para nos trazer bênçãos seculares apenas. Ele pode nos dar isso? Sim, Deus é soberano e pode fazer isso, mas não é o objetivo principal dessa libertação, dessa visitação que trouxe libertação. Essa libertação vai afunilar em adoração, relacionamento com Deus, vida de comunhão com Deus, para que o adorássemos sem temor, em santidade e justiça em todos os dias de nossas vidas. Esse é o objetivo do povo de Deus, do povo eleito. Bem, uma vez libertado, Zacarias também se alegra no Senhor e na sua salvação, muito mais do que se alegra no próprio filho. Presta atenção aqui do versículo 76 ao versículo 77. Tu, menino, Zacarias, está falando do seu filho agora. Tu, menino, João Batista, não é? Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Até aqui, Zacarias está alegre sim por ter um filho. Ele era velho, a sua esposa também, Isabel também era estéril, impossível de ter filho aos olhos humanos, por isso houve uma certa incredulidade no coração de Zacarias, mas ele teve o filho, porque Deus assim o quis, soberanamente, miraculosamente, sobrenaturalmente. João veio ao mundo. Ele se alegra no filho, Zacarias, sim, mas mais ele se alegra no Senhor e na sua visitação, na visitação de Deus para o seu povo. É nisso que Zacarias se alegra mais. E porque o filho dele será um homem de Deus que vai preparar os caminhos do Senhor, vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Que alegria para esse homem, que alegria dupla, ter um filho que será um servo do Senhor e ver já a visitação de Deus. Ele vislumbrou, Zacarias vislumbrou, a luz brilhou em seus olhos, a paz encheu seu coração. E esta é a mensagem final dessa minha mensagem aqui, aliás, o ponto final dessa minha mensagem, nos versículos 78 e 79, ele, cheio do Espírito Santo, como nós vimos no versículo 67, profetizou: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus. Estou lendo o versículo 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará, novamente a palavra visitar, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para, primeiro, alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e em segundo lugar, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Irmãos, a visitação de Deus que Zacarias vislumbrou, ele profetizou, ele não estava ainda vendo o menino Jesus nascido naquele momento. Não, ele está dizendo algo que aconteceria ainda. João já havia nascido, aquele que prepararia o caminho do Senhor, mas isso seria só um intermediário, um preparador, um instrumento de Deus para algo muito maior que ainda viria, uma segunda visitação. A visitação miraculosa pelo nascimento de João Batista já indicava isso.
Mas ainda não era a finalidade da maior visitação de Deus. A maior visitação de Deus, que Zacarias já estava vislumbrando, foi a vinda do Messias, o Emanuel, o Filho de Deus, Jesus Cristo. É isso que ele viu. E o que traria essa nova visitação? Ele chama essa visitação a visita do sol nascente das alturas. Era algo infinitamente maior do que seu filhinho João. Era alguém muito maior do que o universo. Ele chama de sol nascente da manhã, porque ele traria duas coisas essenciais para a humanidade caída e perdida em seus pecados. Primeiro, traria luz. O sol traria luz. Ele alumiaria os que estavam perdidos nas trevas, na sombra da morte. Então essa visitação do sol nascente das alturas traz luz, que mostra o caminho, que dá direção e que dissipa as trevas da morte, que trazem tristeza, pavor, porque o homem perdido não tem luz. E se ele não tem luz, ele não sabe quem é, ele não tem identidade, ele não sabe para onde vai. Isso é a pior coisa para a humanidade, estar perdido e morto em seus delitos e pecados. E quando a visitação de Deus veio, através do Filho, Jesus Cristo, ele trouxe luz em primeiro lugar. Ele iluminou as mentes dos homens a quem ele quis, a quem ele quer bem, como diz também na profecia do anjo. Ele visitou no cântico de outro anjo, aqui também em Lucas você encontra, a quem Deus quer bem. Então, ele iluminou os olhos, iluminou a mente para que os seus eleitos vejam, os homens a quem Deus ama. Ele iluminou sua mente, a mente dos eleitos, para que vejam a salvação de Deus. Em segundo lugar, a coisa mais importante para a humanidade é ter paz, mas não é paz porque não tem guerra de um país contra o outro. Não é paz porque não tem inimizades entre eu, meus parentes, meu cônjuge, meus filhos, meus pais, meus vizinhos, meus chefes de trabalho, meus amigos de trabalho, ou com outra vizinhança, com outras pessoas. Não, não é esse tipo de paz apenas. Isso é muito bom também, mas é a maior paz que há no mundo, que Jesus diz que eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. A minha paz, a paz de Jesus, é incomparável, porque é paz com Deus. A visitação do sol nascente das alturas trouxe luz para nossa mente e finalmente paz com Deus. Você não tem mais Deus como seu inimigo. Eu já falei sobre isso em algumas pregações. O maior inimigo que nós podemos ter não é Satanás. Não é o mundo inteiro contra nós. Não é o universo que cai na nossa cabeça. O maior inimigo que nós poderíamos ter, mais terrível, é Deus. Ele é soberano e o Todo-Poderoso. Se nós formos inimigos de Deus, Deus for nosso inimigo, o que será de nós? Qual salvação nós teríamos? Qual a nossa expectativa e esperança futura? E Deus visitou o seu povo através do seu Filho e trouxe paz com ele, reconciliação com Deus. Essa é a mensagem do Natal, que é o Evangelho, boas novas. É isso, o Evangelho é isso, o Natal é isso, é mostrar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio trazer paz com Deus, trazer luz, trazer direção. Não estamos mais perdidos, temos um caminho, o caminho da paz com Deus, nós temos um futuro. Ele veio nos trazer filiação com Deus, agora através dele nós também somos filhos, co-herdeiros com Cristo. Esta é a bênção da mensagem maior do Natal. Não são as outras coisas. Podemos fazer muitas outras coisas, confraternizações, presentes, enfeites, e nesse final de ano. Fique à vontade, faça conforme a tua consciência e não a do outro, como diz em Romanos 14. Tenha liberdade de fazer e não critique quem não faz, e quem não faz, não critique quem faz. Mas a mensagem central para nós cristãos é que Jesus nos visitou. Deus nos visitou, o sol nascente das alturas nos visitou, trazendo libertação,
trazendo luz, trazendo salvação, perdão dos nossos pecados, para que pudéssemos adorá-lo. E por fim, paz com Deus. Essa é a paz que inunda o nosso ser, que deve tomar a nossa mente, o nosso coração, toda a nossa alma, e nós possamos transbordar de pleno descanso e cânticos de louvor. Meus irmãos, Zacarias tinha conhecimento teológico, ele era sacerdote e letrado. Letrado quer dizer culto, conhecedor das Escrituras. E mais, ele estava cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo e as Escrituras, o conhecimento teológico de Zacarias, o levou à adoração, como nós já estudamos juntos também, terminando o livro de Romanos. Se a nossa teologia não desembocar em doxologia, ela é vã. Se o meu conhecimento de Deus não me levar a adorá-lo e a ter um relacionamento maior com Ele, alegre, em cânticos de adoração, em contemplação desse Deus maravilhoso, desse Jesus Salvador, o meu amado, se a mim, meu conhecimento de Jesus não me transformar num adorador, em alguém que o ama apaixonadamente, desesperadamente apaixonado por Cristo, esse meu conhecimento é vão, é à toa, é sem sentido algum, e ele não salva. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. O cântico de um homem que estava mudo. O primeiro cântico de Zacarias, depois que Deus soltou sua língua, ele cantou. As primeiras palavras, foi um cântico, dirigido pelo Espírito Santo, guiado pela palavra de Deus, baseado nas escrituras proféticas. Ele canta ao Senhor e mostra aquilo que estava acontecendo no seu tempo. Deus visitou através do menino João, e João ia preparar algo infinitamente maior, e o coração de Zacarias explodiu nessa realidade que estava acontecendo no seu tempo, de que Deus visitou o seu povo. Deus tem visitado o seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, e você está se regozijando com isso? Lembre-se, Deus já te visitou, você já é filho, você já é filha, você foi salvo, liberto dos seus pecados, liberto dos seus inimigos, para adorá-lo. Portanto, congregue, meu querido, portanto, esteja presente nas reuniões, não só por conta do Natal, não só por conta do final de ano, não só por conta de datas ou festividades, mas seja um adorador por todos os dias de sua vida. Como nós vimos aqui no cântico de Zacarias, seja um adorador, cada dia, todos os dias de sua vida. Adore o Senhor. E especialmente quando o povo de Deus estiver reunido, não falte, congregue. Ele é digno de tua adoração, da tua participação, do teu serviço, porque é para isso que Ele te libertou, para a glória dEle e para que você se regozije nele. Cante ao Senhor. Aqueça o seu coração com essas palavras. Se liberte de qualquer outra coisa que está te entristecendo a ponto de você perder a alegria de adorá-lo, a alegria de cantar para Deus. Liberte-se disso, meu irmão, minha irmã. Busque Deus. Ore ao Senhor e diga: Senhor, quebra a minha dura cerviz. Limpa o meu coração. Tira a minha raiz de amargura. E leva-me a adorá-lo, a contemplá-lo na beleza da tua santidade. Sozinho, em família e também com os meus irmãos na igreja. Que assim o seja, meu querido irmão, minha querida irmã. Um bom Natal, posso desejar isso para você. E fiquem na paz do nosso Redentor, paz eterna com Deus. Em nome de Jesus. Amém.